Março de 1943. Stalag Luft III, um campo de prisioneiros na Polônia ocupado pelos nazistas. O tenente Oliver Philpott está sentado no chão de madeira da sua barraca, fingindo jogar cartas com outros prisioneiros. Mas ele não está jogando coisa nenhuma. Ele está examinando algo do tamanho da unha do seu polegar. Algo que pode ser a diferença entre liberdade e morte. É um botão comum de casaco militar britânico. Pelo menos é o que parece. Mas se você girar a parte de trás numa direção específica, ele se abre. E dentro tem uma bússola magnética funcional, menor que uma moeda de 10 centavos, mas precisa o suficiente para guiá-lo por 200 quilômetros através da Alemanha nazista até a fronteira com a Suécia. Philpott tem também um lenço de seda branco no bolso. Parece só um lenço normal, mas quando você molha o tecido, aparecem linhas desenhadas com tinta invisível. São mapas detalhados de rotas de fuga, estações de trem e postos de guarda. Tudo o que ele precisa para atravessar território inimigo. Esses 2 objetos foram enviados para ele, escondidos num pacote da Cruz Vermelha. E eles fazem parte do segredo militar mais bem guardado da Segunda Guerra Mundial. Quando a guerra começou em 1939, a inteligência britânica enfrentava um problema enorme. Milhares de soldados, pilotos e marinheiros estavam sendo capturados pelos alemães a cada mês. E segundo a Convenção de Genebra, prisioneiros de guerra tinham direito de tentar escapar sem serem executados se fossem recapturados. O problema é que escapar de um campo de prisioneiros nazistas sem ferramentas era praticamente impossível. Você precisava de mapas para não se perder no caminho, uma bússola para manter a direção certa, dinheiro local para comprar comida ou passagens de trem, documentos falsos para passar por controles nas estradas, e roupas civis, porque andar pela Alemanha ocupada de uniforme militar era basicamente pedir para ser preso em 5 minutos. Foi quando um homem chamado Christopher Clayton Hutton entrou na história. Hutton tinha 48 anos, era ex-jornalista, mágico amador, e tinha acabado de ser contratado pela MI9, que era a seção de inteligência britânica responsável por fugas e evasão. A missão dele era simples de explicar, mas absurda de executar. Criar dispositivos de fuga tão pequenos e tão bem disfarçados que conseguissem passar pela inspeção alemã dos pacotes da Cruz Vermelha. E os alemães inspecionavam tudo, absolutamente tudo. Abriam latas de comida e remexiam o conteúdo. Quebravam tabletes de chocolate ao meio procurando coisas escondidas. Desfiavam roupas inteiras procurando objetos costurados dentro. Os raios-x não existiam ainda, mas eles furavam sabonetes com agulhas, cortavam livros ao meio para ver se tinha compartimentos secretos e quebravam tabuleiros de jogos em pedaços. Hutton precisava criar mapas, bússolas, dinheiro, facas, serras e documentos falsos que passassem por essa inspeção paranoica, e tinha basicamente 0 orçamento governamental e 0 tempo para fazer isso. A primeira coisa que ele fez foi recrutar um falsificador profissional que estava preso em Wormwood Scrubs, uma prisão em Londres. O homem tinha sido condenado por falsificar dinheiro e estava cumprindo pena. Agora ia falsificar documentos alemães para o governo britânico. A ironia da situação era perfeita. O primeiro problema que Hutton precisava resolver eram os mapas. Papel era impossível de usar. Os alemães inspecionavam cada folha, cada livro, cada carta que entrava nos campos. Então Hutton pensou em tecido. Mais especificamente, pensou em seda. A seda não faz barulho nenhum quando você abre e dobra. Ela não rasga fácil como papel. Você pode lavar, molhar, amassar no bolso, e os desenhos impressos continuam perfeitamente legíveis. E o melhor de tudo, você pode imprimir mapas detalhados em lenços de seda, guardanapos de seda, até no forro de casaco, e os alemães simplesmente não desconfiavam de nada disso. Hutton conseguiu contato com uma empresa têxtil em Londres, que normalmente produzia lenços decorativos para mulheres. A empresa começou a imprimir mapas militares detalhados de toda a Europa, ocupada em pedaços de seda branca. Os mapas mostravam estradas secundárias, linhas ferroviárias, rios que podiam ser atravessados,
fronteiras entre países e até a localização exata de consulados neutros, onde prisioneiros fugitivos podiam pedir ajuda oficial. Esses lenços com mapas eram costurados dentro de casacos militares, como se fossem forro normal. Ou então eram dobrados cuidadosamente e colocados dentro de jogos de tabuleiro, que eram enviados oficialmente para os campos pela Cruz Vermelha. Os alemães inspecionavam os jogos, sacudiam as caixas, abriam e contavam as peças, mas nunca imaginavam que dentro do tabuleiro dobrado de Monopoly tinha um mapa de seda que podia levar um homem da Polônia até a Suécia neutra. O segundo problema eram as bússolas. E aqui, Hutton teve que ser ainda mais criativo, porque não podia simplesmente enviar bússolas normais de tamanho comum. Então, criou bússolas microscópicas, escondidas em lugares que pareciam completamente impossíveis. Botões de uniforme militar que se abriam ao girar. A agulha magnética dentro era literalmente do tamanho de um fio de cabelo, mas funcionava com precisão perfeita. Canetas que pareciam canetas normais para escrever, mas onde o corpo se desenroscava e revelava uma bússola minúscula embutida. Ele até conseguiu esconder bússolas funcionais dentro de cachimbos de fumar tabaco. O prisioneiro fumava o cachimbo normalmente todos os dias, e quando precisasse da bússola, bastava tirar a parte do bocal e tinha uma ali esperando. Mas tinha um detalhe absolutamente genial que Hutton adicionou ao sistema. As bússolas não apontavam exatamente para o norte magnético padrão. Cada uma delas era cuidadosamente calibrada para compensar a variação magnética local de cada região específica da Europa. Então, se você estava fugindo de um campo na Polônia em direção à Suécia, sua bússola já estava pré-ajustada para te guiar na direção geograficamente certa, considerando o desvio magnético natural daquela latitude e longitude específicas. O terceiro problema era o dinheiro. Prisioneiros precisavam de marcos alemães, francos franceses, coroas suecas, dependendo de qual rota de fuga eles fossem seguir. Tinha que ser dinheiro real, com números de série todos diferentes entre si, papel do tipo correto, marcas d'água que passassem inspeção. O falsificador que Hutton tinha recrutado da prisão era tão bom no que fazia que os alemães nunca conseguiram distinguir as notas falsas britânicas das notas reais alemãs. Eles escondiam dinheiro dentro de baralhos de cartas, colocavam notas dobradas entre as camadas de papelão da caixa. Os alemães sacudiam o baralho, olhavam as cartas uma por uma, mas não percebiam que cada carta tinha sido levemente alterada para aumentar a espessura da caixa e criar espaço para esconder dinheiro ali dentro. Agora voltamos para Oliver Philpott, em Stalag Luft 3. Ele tinha o botão com a bússola e o lenço com o mapa. Mas escapar do campo era só o primeiro passo. A parte realmente difícil vinha depois. Philpott conseguiu sair do campo através de um túnel que ele e outros prisioneiros tinham cavado durante meses. Eles chamavam o túnel de Harry. Era estreito, escuro e tinha quase 110 metros de comprimento. Ele saiu do túnel às 2 da manhã, coberto de terra, no meio de uma floresta na Polônia ocupada. Primeira coisa que fez foi tirar o uniforme militar e vestir roupas civis que tinha preparado. Os prisioneiros costuravam roupas civis usando cobertores tingidos e casacos velhos remendados. Não era perfeito, mas de longe parecia um trabalhador polonês comum. Segundo passo foi abrir o botão e verificar a direção. A bússola mostrava noroeste. Ele precisava andar 40 quilômetros até a estação de trem mais próxima, sempre evitando estradas principais e vilas. Caminhou a noite inteira através de campos e florestas, guiado apenas pela bússola do tamanho de uma unha. De manhã, se escondeu num celeiro abandonado e esperou escurecer de novo. Quando chegou na estação de trem 2 dias depois, usou o dinheiro falso britânico que estava escondido no forro do seu casaco para comprar uma passagem até Danzig, cidade portuária no Mar Báltico. E aqui vem a parte mais tensa da fuga. No trem, um soldado alemão sentou ao lado dele. Começou conversa casual em alemão. Philpott falava alemão básico, mas não era fluente. Fingiu estar doente. Ficou quieto a viagem toda, olhando pela janela e evitando o contato visual. O soldado eventualmente dormiu.
Quando chegou em Danzig, Philpott molhou o lenço de seda na pia de um banheiro público. Os mapas apareceram como mágica. Ele memorizou a localização do porto e as rotas para a fronteira sueca. Então, secou o lenço e guardou de novo. Conseguiu subir como passageiro clandestino, num navio cargueiro sueco que estava saindo do porto. Ficou escondido entre caixotes de madeira no porão durante 3 dias inteiros. Quando o navio cruzou para águas territoriais suecas, ele se apresentou para o capitão. O capitão era sueco, neutro, mas claramente simpatizante dos aliados. Deu comida para Philpott, deixou ele tomar banho e trocar de roupa. E quando chegaram no porto sueco de Södertälje, ajudou ele a entrar em contato com a embaixada britânica. Philpott tinha conseguido, de prisioneiro de guerra em campo nazista até território neutro em menos de 2 semanas. E os únicos recursos que ele tinha eram um botão e um lenço. A fuga de Philpott foi um sucesso, mas ela fazia parte de algo muito maior que estava acontecendo. Entre 1939 e 1945, Christopher Clayton Hutton e a equipe da MI9 enviaram mais de 1,5 milhão de dispositivos de fuga para campos de prisioneiros alemães espalhados pela Europa. Bússolas, mapas, dinheiro, ferramentas, serrotes, tudo escondido em pacotes da Cruz Vermelha. Mais de 35 mil prisioneiros de guerra britânicos e aliados tentaram escapar de campos nazistas durante a guerra. Desses, aproximadamente 3.500 conseguiram chegar até território neutro ou território aliado. E desses 3.500 que tiveram sucesso, mais de 3.000 usaram dispositivos criados por Hutton. Sem as bússolas escondidas em botões, sem os mapas de seda, sem o dinheiro falso perfeito, a maioria dessas fugas teria falhado nos primeiros quilômetros. Um prisioneiro fugindo sem bússola se perde. Sem mapa, anda em círculos e volta para perto do campo. Sem dinheiro, morre de fome ou é capturado pedindo comida. Mas o impacto operacional foi enorme de outro jeito também. Cada prisioneiro que escapava e voltava para a Inglaterra era um piloto, um soldado, um oficial que podia voltar ao combate ativo, um homem treinado que custava tempo e dinheiro para formar. E o impacto psicológico foi ainda maior que isso. Os alemães tinham que desviar milhares de soldados apenas para vigiar campos de prisioneiros e procurar fugitivos. Soldados que poderiam estar lutando na frente de batalha. Toda vez que acontecia uma fuga, os alemães mobilizavam centenas de homens para procurar os fugitivos. Trens eram parados e inspecionados em todas as estações. Estradas eram bloqueadas com checkpoints. Era um pesadelo logístico completo. E mesmo quando recapturavam os fugitivos, eles não conseguiam descobrir como os dispositivos de fuga estavam sendo contrabandeados para dentro dos campos. Os alemães sabiam que tinha bússolas e mapas entrando, mas não conseguiam parar o fluxo. Inspecionavam tudo cada vez com mais rigor. Mas Hutton sempre inventava um esconderijo novo mais inteligente que o anterior. A existência da MI9 e dos dispositivos de Hutton só se tornou pública depois que a guerra terminou. Até então, era um dos segredos mais protegidos da inteligência britânica. Christopher Clayton Hutton nunca recebeu reconhecimento público pelo que fez. Seu trabalho continuou classificado como secreto por décadas depois da guerra. Ele morreu em 1965, praticamente desconhecido fora dos círculos de inteligência militar. Hoje, alguns dos dispositivos que ele criou estão em museus de guerra em Londres e Washington, pequenas vitrines com botões e lenços que salvaram milhares de vidas. Oliver Philpott voltou para Wakepa, Inglaterra, retomou sua carreira na Força Aérea e viveu até os 80 anos. Ele escreveu um livro sobre sua fuga chamado Stolen Journey, mas o livro só foi publicado depois que os documentos da MI9 foram parcialmente desclassificados nos anos 1970. O que Hutton criou mudou a forma como nações pensam sobre inteligência e operações de resgate em território inimigo. Hoje, militares de vários países têm kits de sobrevivência e evasão, baseados diretamente nos princípios que ele estabeleceu durante a guerra. Ferramentas microscópicas, mapas impressos em tecido especial, múltiplos esconderijos para o mesmo item.
A ideia de que inteligência não é só sobre coletar informação, mas também sobre dar recursos práticos para quem está em perigo atrás das linhas inimigas, começou com ele. Um homem com criatividade infinita, orçamento mínimo e a obsessão de salvar vidas sem nunca receber crédito público por isso. E tudo começou porque alguém percebeu que um botão podia ser mais que um botão, que um lenço podia salvar uma vida, que os detalhes menores, quando bem pensados, podem fazer a diferença entre morrer num campo de prisioneiros ou voltar para casa. No próximo vídeo, a história do submarino alemão U-110, que foi capturado intacto com toda uma tripulação viva e a máquina Enigma funcionando dentro. Uma operação de resgate disfarçada de naufrágio que deu aos aliados a chave para ler cada mensagem alemã pelo resto da guerra.